Eu estou aqui para, mais uma vez, apresentar o Roger, pastor Roger Zius, que é uma pessoa que Deus nos presenteou como igreja. Ele veio para fazer a gestão dos ministérios, mas mais do que isso, Deus nos presenteou com um amigo, uma pessoa de um coração incrível, pessoa que em tão pouco tempo já tem o nosso carinho, o nosso amor, e que já tem nos ensinado tantas coisas. Então, está apresentado aqui o pastor Roger Zius. Eu queria, junto com você, agora orar pela vida dele, para que Deus o use mais uma vez. Senhor, nós te louvamos pela vida do pastor Roger, pela Suzy, pelos seus filhos. Obrigado por esse presentão que o Senhor deu à nossa igreja, Senhor. E que privilégio nessa manhã poder ouvir a tua palavra por meio do teu servo. Nós pedimos, Pai, que o Senhor o use com sensibilidade, que o Senhor o use com autoridade e que a palavra do Senhor, por meio da vida dele, seja alimento para os nossos corações, seja exortação, seja ensino, seja aquilo que realmente precisamos ouvir do Senhor nessa manhã. Dá graça ao teu servo mais uma vez, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Felipe. Felipe foi mais bondoso do que deveria, mas está aceito o elogio. Bom dia, queridos, bom dia, igreja. Para mim, um prazer, uma alegria, uma honra e uma grande responsabilidade poder estar aqui compartilhar aquilo que eu tenho aprendido da palavra de Deus dentro desse tema que nós temos esse ano. Como você sabe, já deve ter ouvido, o nosso tema do ano é para servir. Para servir. E esse slogan, por assim dizer, essa frase, ela surgiu a partir de um texto bíblico, de Marcos 10, 45, que diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como o pastor Eduardo comentou no início da série, o tema para servir não é uma campanha nesse ano para que consigamos mais pessoas para trabalhar nos ministérios. Nós não estamos fazendo uma campanha. Pelo contrário, a ideia do para servir é que nós possamos qualificar esses voluntários, essas pessoas, esses irmãos queridos que trabalham nos ministérios como servos de Deus. Nós que estamos em tempo integral, você que está trabalhando em tempo parcial como voluntário, nós queremos aprender a servir como esse texto fala, que Jesus não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. Nós gostaríamos de aprender a servir, mas servir como Jesus serviu, porque aqui diz que Ele deu a sua vida e deu a sua vida em favor, em resgate de muitos. O serviço de Jesus foi um serviço que impactou as pessoas, tocou o coração das pessoas, foi um serviço, foi um servir que transformou a história da vida de muitas pessoas, para não dizer da humanidade. E para a gente aprender um pouco mais sobre como servir ou servir como Cristo, esse início de ano nós estamos trabalhando na série de mensagens cujo título é Gentilmente. Porque essa ideia, gentilmente, qualifica o servir. Servir como Cristo serviu, servir gentilmente, ou seja, não focado na tarefa, não focado na realização de um projeto só, mas especialmente entender que aquilo que eu faço pretende, por fim, tocar o coração daquelas pessoas, a quem eu sirvo, a que estão perto de mim, para que elas conheçam também o Senhor Jesus e possam ser transformadas como nós temos sido transformados e tocados pelo amor de Jesus. E nessa continuidade dessa série de mensagens, cujo título é Gentilmente, coube a mim falar sobre paciência. Vocês não estão rindo, porque se eu falasse isso lá no sul, de onde eu vim, na minha igreja de origem, o pessoal ia rir um pouco de mim. Paciência é um desafio para mim, como é para você que está me olhando, sei disso. E quando eu recebi essa incumbência, eu pensei, eu acho que isso foi uma pegadinha dos pastores. Quem fez essa escala de pregação? Quem é que colocou esse tema para mim? Paciência. Aí eu descobri que
quem faz a escala e determina é o pastor Eduardo, o pastor Daniel e Alexandre. Aí eu pensei, quem dos três foi? Acho que foi o Daniel que me conhece mais. Não, mas ele não faria isso. Na verdade, os três pastores têm um caráter ilibado, são pessoas muito queridas, não fariam isso com o calouro que está chegando. Mas, à medida que eu fui estudando um pouco o tema paciência, eu descobri quem fez a pegadinha comigo. Foi aquele que me colocou nessa igreja. Foi o próprio Deus. É um desafio para a gente o tema paciência. E eu quero entrar direto nessa ideia da paciência, quero entender um pouquinho, junto com vocês, o que é paciência do ponto de vista da Bíblia, o que Deus nos fala sobre paciência. Abra comigo sua Bíblia em Gálatas 5, versículos 22 e 23. Ali Paulo escreve assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Paulo fala a respeito de coisas lindas, de características lindas que surgem a partir de um homem, uma mulher de Deus que vive na presença de Deus. E ele chama isso de fruto, algo que flui, algo que naturalmente aparece. Já no contexto anterior, esse versículo, Paulo vai falar sobre a obra da carne e vai então trazer para nós esse contraste entre a obra da carne, aquilo que eu realizo pela minha própria natureza, pelo meu próprio jeito de ser e agir, aquilo que eu realizo sem fazer muita força, o jeito natural de nós agirmos. Paulo fala de obra da carne, ou a nova tradução fala desejos da natureza humana. Ele contrasta isso com o fruto do Espírito, o fruto daquele que tem a vida cheia do Espírito Santo. É legal. O fruto do Espírito chama atenção. Ele é lindo. A obra da carne é algo que a gente faz, que envergonha Deus, machuca a gente que faz e machuca as pessoas que estão ao nosso redor. Agora, a paciência. Como as demais características do fruto do Espírito, a paciência ou a longanimidade, como as versões mais antigas traziam, e eu vou preferir talvez trabalhar com a ideia de longanimidade, porque eu acho que a expressão paciência está um pouco batida para a nossa cultura, né? Longanimidade é uma característica de Deus, como as demais características, amor, paciência, é uma característica moral de Deus. O que Deus, ou quando Deus exercita a paciência, ou como se desdobra a paciência de Deus? Deus tem paciência conosco, sendo Deus santo, não nos tratando conforme os nossos pecados, como diz o Salmo 103, nem lidando conosco conforme nossas iniquidades. Ele pacientemente tolera os nossos erros, tolera nosso orgulho, e Ele nos dá oportunidade para que nós possamos nos arrepender. Os livros do Antigo Testamento estão repletos de histórias dessa paciência extraordinária de Deus. E no Novo Testamento, Pedro nos ensina a respeito da paciência de Deus. Se você tiver sua Bíblia aí, abra em 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Pedro vai dizer assim: na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. O que estava acontecendo aqui? Na ideia dos discípulos de Cristo, logo após a ascensão de Cristo, havia uma convicção de que Cristo voltaria logo. Jesus, quando foi ressurreto aos céus, falou: eu vou voltar. E o pessoal ali já estava desacreditando, dizendo: não, isso não vai acontecer. Jesus só falou assim para a gente não ficar triste. E havia uma doutrina falsa se espalhando ali, dizendo que a volta de Jesus era uma mentira. E Pedro então defende, dizendo: você sabe, queridos, por que é que Jesus está demorando para voltar? Por causa de nós aqui, porque Ele tem paciência conosco, porque Ele tem visto a nossa vida, a vida deles lá e a nossa,
percebe os nossos erros, percebe a nossa sensação de querermos andar sozinhos, Ele olha nossos pecados e Ele tem paciência até que todos nós, diz o texto, nos arrependamos, porque Ele não quer que ninguém se perca. Então a paciência de Deus é demonstrada, assim como o pai tem paciência para um pequeno filho, ou um filho que ainda não aprendeu a obedecer. Dessa forma Deus quer que sejamos pacientes, porque nós devemos ter, ou Deus deseja que tenhamos as características de Cristo na nossa vida. Lembra? 1 Pedro 1,16 tem um versículo bem conhecido que diz: sede santos como eu sou santo. Então as características que nós vimos em Jesus, enquanto Ele exerceu seu ministério aqui, que a palavra descreve, e o fruto do Espírito, Deus deseja que nós desenvolvamos elas também. Paulo, ele sofria tanto na igreja aos Gálatas, que em Gálatas 4,19, ele percebendo que aqueles irmãos da igreja de Gálatas estavam abandonando algumas verdades básicas da fé, Paulo diz assim: eu chego a sentir dores como quem tem um parto, porque eu gostaria de ver Cristo formado em vocês. Então a ideia de nós seguirmos a Cristo, do caráter de Cristo ser forjado em nós, é claro, Deus não deseja apenas que nós reconheçamos que Ele é longânimo com a gente, que Ele tem paciência com a gente, mas Deus quer nos transformar, de formas que nós temos o fruto do Espírito, o fruto da presença do Deus Todo-Poderoso em nós, cuja característica que nós estamos olhando hoje é paciência. Agora, você vai concordar comigo que paciência é uma dificuldade para todos nós, por isso que eu brinquei no início. Paciência é um desafio. Porém, a palavra paciência no Antigo Testamento está relacionado a Deus reter a sua indignação diante não só da passividade humana, mas da provocação humana. Sim, o nosso pecado não só entristece a Deus, mas provoca a ira de Deus, mas Ele não descarrega a ira dele sobre nós de forma imediata. Bem diferente com aqueles homens que andaram tão perto dele. Você não precisa abrir o texto bíblico, mas em Lucas 9, versículos 51 a 56, tem uma passagem que chega a ser cômica, engraçada, porque eles estão chegando numa cidade, Jesus e seus discípulos, e os samaritanos, diz a Bíblia, percebendo que Jesus seguia para Jerusalém, eles não foram hospitaleiros com Jesus e nem com os discípulos. Eles não deram casa, comida, não deixaram lavar os pés, e os discípulos, nessa passagem, olham para Jesus com uma cara assim, eu percebo um rosto autossuficiente, um rosto convicto, e diz assim: Senhor, o Senhor quer que nós oremos e mandemos descer fogo do céu para consumir esses homens? Jesus deve ter rido no seu interior, e a resposta desse grande discipulador foi: vocês não sabem de que espírito são vocês, pois o Filho do Homem, e ele se referia a ele mesmo, não veio para destruir as almas ou destruir as pessoas, mas para salvá-las. Os discípulos viram algo que deixou eles chateados e reagiram de uma forma rápida. E o que eles queriam, imagine, descer fogo do céu e incendiar aquelas pessoas naquela região. Quando você lê de novo o texto, lê de novo como eu li, chega a ser cômico. Só que é trágico também, porque a semelhança desses 12, que tinham essa grande ideia, na verdade a ideia foi dos doces e puros Tiago e João. Essa ideia também é nossa ideia. Essa é a maneira como nós reagimos normalmente diante de situações que nos deixam indignados. Vamos orar para que aquele sujeito vá embora. Vamos orar para que sejam consumidos. E nós acabamos ganhando base bíblica, nós acabamos espiritualizando e encontramos até aliados que pensam como nós, e nós então finalmente chegamos à conclusão: verdade. Nós julgamos aquela pessoa, aquela situação e dizemos: eles são culpados, eles merecem isso, merecem aquilo, e nós começamos a olhar as pessoas de uma forma
absolutamente impaciente. Mas a longanimidade de Deus é diferente, porque ela nos salva, e nós devíamos ser gratos a Ele por isso. E a nossa longanimidade, a nossa paciência devia ir em direção das outras pessoas também, demonstrando através da nossa própria vida que existe esperança em Jesus, mesmo que as pessoas não nos agradem, ou mesmo que as pessoas nem reconheçam em nós a longanimidade ou a paciência que estamos tendo. Antes de falar sobre paciência, ou definir o que é paciência, eu gostaria de falar o que não é paciência. Eu quero mostrar para a gente pensar a respeito de duas situações opostas da paciência. Uma é passividade e a outra é a falta de paciência mesmo. Falando sobre longanimidade, nós temos que cuidar um pouco a respeito da longanimidade em relação a um perigo que aparece com muita frequência em nossa vida, que é a desculpa que a gente tem de não tomar uma atitude, de não assumir uma responsabilidade que se espera da gente, que é de nossa responsabilidade. E às vezes a gente fica feliz, ou se contenta, digamos assim, com uma situação ruim, e a gente afirma que a gente está sendo paciente. Na verdade, a gente não quer tratar o problema. Eu quero dar um exemplo pessoal. Eu sou homem, pai de 3 filhos, casado. Quantas vezes aconteceu comigo, e claro, só comigo, de chegar em casa e a esposa dizer: olha, marido, você tem que dar um jeito, os meninos aí desobedeceram, fizeram uma maldade, ou brigaram entre si, você precisa conversar com eles, você precisa dar uma atenção, a coisa complicou aqui em casa e eles não me respeitam mais. E aí você já botou o chinelo, já pegou o controle remoto, você está indo em direção ao sofá e fala: ô mulher, um pouquinho de paciência, Suzy. Ele é menino, eles moram no apartamento, é muita energia, amanhã a gente resolve isso, quem sabe eles acordam mais tranquilos amanhã. E assim, com esse pequeno exemplo, quem sabe a gente pode refletir a respeito da nossa vida, de várias coisas, a respeito de várias situações em que nós não assumimos a nossa responsabilidade diante de um problema, de uma situação. E nós falamos assim: isso eu vou esperar para ver o que acontece. Ter paciência, é verdade, é engolir sapos, mas não todos os sapos. Uma pessoa longânima ou pacienciosa deve corrigir as outras. Paulo aconselhou a Timóteo: exorta com toda paciência e doutrina. Havia necessidade de lembrar as pessoas de que elas não estavam agindo corretamente, então precisavam ser admoestadas com a verdade, com a palavra, mas com paciência. A verdade com paciência, com amor, com o fruto do Espírito. Só paciência vira permissividade, vira passividade, vira uma inanição. A paciência sem a verdade não funciona. Assim como a verdade por si só, de repente ela é dura, ela é uma lei, você talvez vira legalista. Então a verdade e a paciência, a doutrina e o amor precisam andar juntos. Então, gosto dessa frase, eu quero compartilhar com vocês que paciência não é passividade, mas paciência é vigor sem ansiedade. Porque quando a impaciência toma conta da gente, nós perdemos o controle, ficamos ansiosos por resolver uma situação, por afirmar aquilo que está correto, por contradizer talvez uma verdade, uma mentira que foi colocada, e essa ansiedade nos torna pessoas que atropelam os outros, nos torna pessoas impacientes, e nós nos magoamos a nós mesmos e magoamos aqueles a quem estão tão próximos da gente. Se passividade é uma distorção do comportamento, talvez o outro lado, a impaciência, seria o oposto, né? Mas a gente não precisa definir muito o que é impaciência, porque todos nós aqui, de alguma forma ou outra, já sabemos o que é muito bem. Mas eu quero conversar um pouco com isso, para a gente depois definir o que é paciência. O impaciente, e eu me identifico com isso, está sempre com pressa, se irrita facilmente quando alguma coisa não dá certo, ou com a menor espera que ele precisa ter. Todos estamos muito apressados, vivemos uma vida pressionados com compromissos e horários, numa louca e absurda corrida que nunca chega ao fim e compromete a nossa saúde física,
em nossa saúde emocional. Quem sabe a gente possa falar que a prima irmã da paciência é a irritabilidade. A gente começa a ficar irritado, né? Perde o controle, e a forma como a impaciência aparece, normalmente é com uma voz áspera, com uma atitude incorreta. A impaciência, ela foca num certo resultado, sempre na outra pessoa, e eu posso dizer, eu acho sem medo de errar, que a impaciência, ela olha para o próximo de cima para baixo, ela olha com um olhar de altivez, um olhar de soberba, um olhar julgador. A paciência, ela machuca as pessoas ao redor. Nós viemos para São Paulo definitivamente final de outubro, 20 de novembro, aliás. Mas nos meses que se antecederam a essa nossa vinda definitiva, nós viemos para cá uma vez por mês para manter entendimentos com a liderança da igreja e para conhecer a cidade, e especialmente conseguir um lar para nós, uma casa. Aliás, quero agradecer muito ao Daniel e ao Maldi, que foram muito amorosos conosco, nos hospedaram, nos alimentaram e o Daniel foi nosso Uber e nosso assessor imobiliário também. Olhamos todas as casas junto com ele. Mas um dia, nós fomos olhar alguns apartamentos no condomínio, onde eu moro hoje. E haviam vários apartamentos para se olhar, um condomínio muito grande. E eu sou lá do sul, cidade menor, e aqui você chega, tem aquela portaria, todo aquele protocolo para entrar, e tivemos que esperar, passamos pela porta de segurança, havia um espelho grande na nossa frente, presumo eu que seja um vidro blindado, e o microfone, e eu não enxergava ninguém, e a moça disse, olha, você coloca sua identidade aqui, o senhor vai ser cadastrado, sua esposa, seus filhos, o Daniel, o corretor, e aí tira a foto, fica mais para a direita, mais para a esquerda, cadastro, preencheu tudo direitinho, agora o senhor está cadastrado, agora o senhor, as próximas vezes, só dá seu RG, seu nome, nós vamos identificar o senhor passa aqui. Digo, muito bom. Deu certo? Não. Segunda vez que nós fomos lá, ficamos parados ali, e o senhor pode dar sua identidade? Não estamos encontrando seu cadastro. Eu acho que foi a segunda ou terceira vez que eu disse, mas de que adianta eu fazer o cadastro aqui? Se cada vez eu chego, eu tenho que dar meu RG, passar, você escaneia, você faz perguntas para mim, tira a minha foto, você deve ter algumas fotos minhas aí, da minha esposa, e quando eu vi, eu estava discutindo com aquele espelho, eu não enxergava ninguém, o pastor Daniel estava do lado, tentando achar um sabiá ou um bem-te-vi, a Suzy olhava para baixo, ficava assim, faz de conta que eu não conheço ele. É ridículo. Mas eu tenho certeza que não foi só eu que passei por uma situação parecida como essa. A impaciência nos leva ao ridículo. O que é longanimidade? O que é paciência final? A palavra longanimidade é difícil de falar. Longanimidade. Agora, mais difícil que falar, é ainda difícil vivê-la ou praticá-la. Longanimidade, que significa ser equilibrado em vez de ter um pavio curto, ser demorado em irritar-se, ter boa vontade para quem fere você, sofrer por um longo tempo, paciência sob maus tratos, sem ficar com raiva, e nem nutrir pensamentos ruins de vingança ou retribuição, estão associados à palavra longanimidade. Jesus, quando pregou o Sermão do Monte, no capítulo 5, versículos 43 a 45, na mente de Jesus, ser longânimo é não retalhar, não revidar, inclusive é amar os nossos inimigos. Obviamente você vê que longanimidade é um fruto do Espírito, e ele se evidencia especialmente nos relacionamentos horizontais, nos relacionamentos com as pessoas. É o contexto de Gálatas, porque depois de falar do fruto do Espírito, Paulo diz assim, vocês estão se devorando mutuamente. Isso acontece na sua casa às vezes? Mas a grande dificuldade de nós exercitarmos paciência, queridos, começa em casa, no nosso casamento.
começa com seu cônjuge, começa com seus filhos, filhos começa com seus pais, começa com a grande família, o cunhado, a sogra, a sobrinha, ali que é um grande laboratório. Depois, no trabalho, com aquele colega que rouba sua ideia e chega para o seu chefe e diz: eu tive uma brilhante ideia. Ou com o seu vizinho, que coloca sempre o lixo no lugar errado, quase de frente da sua porta. Paciência, ela se aplica nessa esfera horizontal. Se nós somos irritadiços, se nós somos vingativos, se nós ficamos ressentidos ou maldosos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com nossos pais, com nossos vizinhos, queridos, nesse caso, preste atenção, nós não estamos sendo controlados pelo Espírito Santo. Nós estamos sendo controlados pela nossa velha natureza, o que a Bíblia chama de carne. Nós precisamos ter tolerância em termos daquilo que acontece ao nosso redor. Nós mostramos quem somos através da nossa paciência, pelo poder do Espírito Santo que vive em nós. Quem somos aparece. O Daniel Reis relembrou características do Roger, e a Suzy de novo se entristeceu por certa característica que eu apresentei ali, ou falta de paciência. Por isso que essa palavra, ela me pegou hoje, muito fortemente. E Deus me colocou essa mensagem para que eu possa estar exercitando essa característica do fruto. Agora, você sabe que nós tivemos lá no sul um pastor que trabalhou junto com o pastor Daniel, chamado pastor Paulo Solonca. Paulo Solonca uma vez cunhou uma expressão no púlpito que eu jamais esqueci. Ele trouxe para nós uma descoberta. Irmãos, eu descobri que eu tenho orado por paciência a Deus, eu sou uma pessoa impaciente. Senhor, me dá paciência, Senhor, me dá paciência. E não está dando certo, ele falou, porque cada vez que eu oro mais sobre paciência, acontecem mais problemas. E eu estou descobrindo que eu vou parar de orar por paciência, porque cada vez que eu peço paciência, Deus me dá algo para eu exercitar minha paciência, uma situação ruim. Então eu parei de orar por isso, ele falou. Onde eu quero chegar? A paciência na Bíblia é intimamente ligado à perseverança. Porque ser paciente quando tudo vai bem, quando nosso dinheiro está na conta, quando nossa mesa está farta, quando nós estamos de férias, viajando, quando tudo está bem, que vantagem há? Não há nenhuma vantagem. Mas quando as coisas estão difíceis, quando passamos por provações, é que mais precisamos desse fruto do Espírito. O salmista no Salmo 40, versículo 1 diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se voltou contra mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40, versículo 1. Você viu o que está acontecendo aqui? Esse homem está desesperado, ele está clamando. Só clama quem está desesperado. E ele diz: eu esperei, diante da minha aprovação, diante da minha dificuldade, com paciência, ele ressalta aqui. E Deus ouviu o meu clamor. No tempo certo, no tempo de Deus, da forma de Deus, Deus ouve o nosso clamor. Em Tiago 1, versículo 12, há um versículo que diz: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. Há uma promessa, inclusive, retida, ou uma promessa declarada para nós, igreja, se nós conseguirmos ou passarmos por essa prova, de sermos pacientes, longânimos na aprovação. A coroa da vida é permitida, é prometida. Paciência, queridos, é antinatural, é uma obra do Espírito. A paciência é consequência de uma vitória que os crentes obtêm no íntimo de cada um de nós, pela qual
através da qual, pela influência do poder do Espírito Santo, de um lado nossas ações são refreadas, e um fruto diferente, lindo, sobrenatural, que vem de Deus, ele aparece. Paciência, portanto, é impraticável só pela nossa força. Ela só se materializa, ela só aparece quando nós estamos debaixo da ação do poder do Espírito Santo em nós, mediante a nossa submissão a Deus. Exercitar paciência nas pequenas frustrações diárias, estaremos preparados para resistir nas grandes batalhas. Queridos, quando nós somos derrotados nessa luta por paciência, é como se no nosso coração fosse provocada uma erosão. Você já viu como uma erosão? Ela vai criando sulcos. Sulcos são criados no nosso coração. E isso nos faz vulneráveis aos ataques astutos de Satanás e às vezes disfarçados que o inimigo tem contra nós. Mas o coração que aprendeu a recorrer imediatamente ao Espírito Santo através da oração, ao primeiro sinal de tentação, de provocação, de impaciência, não terá razão para temer essa erosão, a derrota, porque Deus permite que através dessas situações difíceis, que envolvem perseverança e provação, nossa paciência seja experimentada. Nós passamos por purificação na nossa vida, disciplina, aflições e até perseguições para que esse fruto apareça em nós. Certa vez visitamos um primo da Suzy, primo nosso lá, que é agricultor no Cerrado da Bahia. Era julho, inverno para eles, o inverno é seco, e toda a grama onde você via, ela estava marrom, ressecada, as árvores sem folhas. Ele havia plantado ao longo da fazenda ipê, e aquele ipê, quando nós chegamos, só apareciam os galhos secos, não havia nenhuma folha. E ficamos alguns dias lá, nisso começaram a aparecer flores brancas naquele ipê. E ele explicou para mim, como bom agricultor que ele é, já de segunda, terceira geração, ele disse: Roger, sabe por que é que o ipê, nessa seca, nessa sequidão toda, nessa falta de chuva, nessa estiagem, ela solta a flor? Falei, não sei, devia ser pelo contrário, né? Devia ficar sequinha, assim, limpinha o galho, né? Porque a planta está sob grande estresse. Quando a planta está sob grande estresse, ela solta, ela abre as suas flores, centenas de flores, cada árvore de ipê. Digo por quê? Porque é uma atitude de sobrevivência da flor, da planta. Ela acha que ela vai morrer pela sequidão, e para a perpetuação da espécie, ela solta a flor, e aquela semente vai cair no chão, e quando vier a chuva, outra árvorezinha vai brotar. O Senhor trabalha conosco de uma forma muito singular. É através da provação, através da dificuldade, que o fruto do Espírito aparece. Paciência é um deles, a paz, o amor, e assim o conjunto dos 9 de uma forma uniforme. Eu quero deixar um desafio para nós essa semana, um desafio prático. Paciência é fruto do Espírito, mas nós devemos praticá-lo. Querido, existe alguém do seu relacionamento que você tem demonstrado falta de paciência? Tem? Por quê? Qual é a razão? Talvez você se justifique, talvez você diga para o cônjuge agora, ou para quem está do seu lado, você não conhece aquela pessoa, e aí você descreve a lista, mas não importa, a Bíblia não diz que nós devemos ser pacientes com aqueles que são pacientes conosco, devemos exercitar o nosso fruto do Espírito também com aqueles que nos provocam. Por que você não toma o propósito essa semana de orar por essa pessoa? Procura essa pessoa e diga a ela: olha, eu tenho sido rude com você, eu tenho demonstrado impaciência, eventualmente minha voz é áspera com você,
eu às vezes me afasto de você e eu quero pedir perdão para você. Eu não quero tratar mal você mais. Eu quero tratar você com paciência, com longanimidade. Eu quero servir você gentilmente, assim como Cristo tem servido a mim. Tem alguém na sua vida que você poderia procurar essa semana? Não tente acertar as contas no primeiro encontro. Peça perdão. Talvez na segunda vez ela vai começar a ouvir você e você pode apontar os erros daquela pessoa e vocês podem se edificar mutuamente. Talvez o seu problema esteja na área de perseverança, você esteja passando por alguma situação em que a paciência esteja sendo demandada de você. Enquanto espera uma resposta de Deus e Deus está em silêncio, Deus não tem falado, Deus não responde. Entregue essa situação novamente a Deus e peça a Deus que lhe dê sabedoria para que você cresça em paciência e você descanse em Deus, porque no tempo certo, da maneira de Deus, Ele vai responder o seu pedido, a sua oração, o seu desejo. Quer seja sim, quer seja não, Deus vai responder você. Mas há um terceiro desafio, que esse é para todos nós, que é, vamos orar. Nós podemos realizar esse desafio, vamos orar e devemos orar para que Deus nos encha com o seu Espírito, que Deus possa limpar o nosso coração, que nós possamos nos arrepender, como diz ali Jesus, de tudo aquilo que nos torna autossuficientes, que nos torna julgadores dos outros, que nos torna soberbos, e possamos deixar o fruto do Espírito encher nossa vida, e possamos então, talvez sem palavras, mostrar o que Cristo tem feito em nós, através de frutos exuberantes, através da paciência que nós podemos ter nos nossos relacionamentos, a partir da nossa casa até o nosso trabalho. Senhor Deus, muito obrigado por Tua graça, por Tua paciência, por Tua longanimidade em nossa vida. Por causa da Tua longanimidade, o Senhor diz, nós não somos consumidos de forma fulminante, mas porque Tu nos amas, porque Tu percebes o nosso andar errado, Tu percebes a nossa falta de perseverança, a nossa sensação de autossuficiência, como uma criança escapa das mãos do pai ao atravessar a rua, achando que pode sozinha, e o Senhor espera por nós, até que nós possamos estar completamente transformados nesse processo que Tu fazes em nossas vidas, Pai. Abençoa cada um de nós, dá a cada um de nós o desenvolvimento do fruto do Espírito. Dá a cada um de nós, e a começar por mim aqui, Pai, que essa característica da paciência, da longanimidade, se desenvolva a partir da minha casa, com as pessoas as quais eu amo, com as pessoas que me cercam, com as pessoas a quem eu trabalho, na minha empresa e também na minha casa, Pai. Que Teu Espírito se alegre em fazer e continuar a Sua obra em nós e possa concluí-la para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos assim como igreja e juntos dizemos amém.